Gente, hoje a gente está aqui no terceiro episódio de Diálogo e Educação, que é a terceira live que a gente está fazendo. A gente começou a fazer lives depois que a quarentena começou e está muito legal. E aí, assim, tá muito legal os assuntos, né? A gente já falou sobre vários assuntos, e um deles que a gente viu a demanda da galera foi como fazer uma videoaula efetiva, né? E aí a gente vai até um pouquinho além desse tema, né? Para vocês entenderem o quanto uma videoaula legal, interativa, traz resultado. E aí, quando eu pensei nisso, né? Quando eu trouxe esse assunto, só me veio uma pessoa na cabeça. A Carol, que vai falar para vocês quem ela é, que eles estão com um curso hiper legal, muito, muito, muito legal. A Carol, inclusive, a gente se conheceu na Bet Educar de 2019. Foi Na o ano Bet Educar de passado, isso. do ano passado. A Bet, né, é o maior evento, né, de tecnologia e educação da América Latina. A gente se conheceu lá e foi uma sinergia de primeira, logo pelos nossos propósitos em comum de tentar fazer uma educação um pouco diferente. E aí a gente começa essa parceria aí que já está galgando várias coisas, a gente já participou, já fez junto. E aí, quando a gente trouxe esse assunto, eu só pensei nela. Carol, se apresenta para o pessoal para a gente começar a falar sobre o que a gente veio falar aqui hoje. Claro, claro. Bom, boa tarde não, né? Já boa noite para todo mundo. É um prazer estar aqui conversando com vocês. Muito obrigada pelo convite, Bernard, pessoal, os meninos, os Jovens Gênios. A iniciativa é incrível, um projeto incrível, que eu conheci pessoalmente lá na Bet Educar, e depois eu fui até o Rio de Janeiro, conheci o resto da equipe. Então, é um trabalho que eu confio muito, que eu super indico e que assim, eu vejo muito resultado no trabalho que essa equipe, né, fantástica faz. Como o Bernard disse, né, eu sou professora de Ciências e Biologia, então eu sou do time de vocês e tive já muita dificuldade com essa questão da transformação digital. Então, desde que eu comecei a ver essa necessidade de compreender um pouco melhor essa juventude que está na nossa sala de aula, de ter uma conexão maior da minha disciplina com o estudante e tudo mais, eu fui atrás de novos conteúdos, novos desafios, entender um pouquinho mais o que estava acontecendo a nível nacional e a nível internacional. E aí, esse foi o start, né, para começar a Extra Class. Então, a Extra Class ela se tornou uma grande comunidade de professores inovadores que desejam transformar vidas de alunos, transformar vidas da comunidade escolar, transformar vidas e prepará-los melhor para o futuro. E aí, desde então, a gente vem, né, desenvolvendo essa temática, a gente trabalha com metodologias ativas, então a gente tem cursos de metodologias ativas, cursos de educação financeira, curso de educação empreendedora, mas assim, é um papo de professor para professor, sabe? É como levar essas temáticas para dentro da sala de aula, através de uma forma tão simples, tão fácil, porque a gente sabe que nós educadores, a gente não aprende essas coisas, né? Sobre tecnologia, sobre educação financeira, sobre projeto de vida, e são coisas que hoje estão na BNCC e passam a ser obrigatórias dentro das escolas. E aí, isso aí, a professora de biologia sempre revolucionando, é isso aí, é seleção natural na veia e vamos transformar tudo. E aí, nessa questão da pandemia, a gente na Estreclés, a gente sempre trabalhou com formações e cursos presenciais, e a gente sabe que a tecnologia sempre foi um grande gargalo dentro da educação brasileira, em questões tanto de perfis, né, de nós educadores, a gente está bem acomodado com as nossas aulas da mesma forma e tudo mais. E aí também as escolas não têm uma certa infraestrutura, a gente está falando de um Brasil que tem 80% de escolas públicas, e até mesmo as escolas particulares, muitas não têm, né, a infraestrutura necessária tecnológica. E aí com essa questão da pandemia, eu falei, nossa, e agora? O que eu vou fazer para ajudar esses educadores? Foi quando a gente suspendeu todos os cursos que a gente oferece pela Extra Class, suspendemos os cursos presenciais todos e começamos a ajudar, sabe, a gerar conteúdo, a ensinar tutorial mastigadinho, professor, como fazer isso. E aí, nessa demanda, nessa necessidade dos professores entenderem um pouquinho mais do que é videoaula, eu lancei semana passada o curso, né, mesmo, videoaula como ferramenta EAD, um curso online, que fala de tudo, gente, de tudo, de planejamento, de como roteirizar, materiais necessários básicos para uma videoaula, o que eu posso inventar, o que eu posso usar a criatividade.
E é uma linguagem assim, tete a tete, professor para professor, sabe? A galera aqui vai ter aquele famoso spoiler mínimo, né? Com certeza. É essa a ideia, né? E vamos nesse. Eu acho que o primeiro passo que a gente tem que dar é a gente tentar trazer um pouquinho da diferença que a gente tem, por exemplo, de um planejamento da minha aula regular, né, para uma aula digital. E na sua visão, qual que você acha que é a grande diferença que a gente tem do EAD, né, em si, da educação, a educação digital que a gente está passando nesse momento agora, para o modelo dentro da sala de aula? Claro. Porque assim, Carol, o que eu vejo dos meus amigos professores, dos próprios professores que usam Jovem Gênios, é que a gente está tendo um pouco de frustração, que a gente está tentando replicar o modelo que a gente já sabe do tradicional digital. Sim. E a interação é diferente, necessidades são diferentes. É completamente diferente. Né? Então, assim, vamos trazer para a galera essa primeira pergunta que eu quero te introduzir. O que na sua visão é diferente, tem que ser diferente no planejamento, e o que tem diferente realmente do tradicional para o digital? Sim, claro. O que a gente está acostumado, Bernardo, assim, falando de uma educação tradicional, de uma aula expositiva, que não é errado, tá? É deixar muito claro que não existe aula expositiva certa ou errada, se metodologias ativas é certo ou errado, é questões mesmo de pensamentos, né, de filosofias e de práticas pedagógicas. Mas o que a gente está acostumado, assim, na veia do professor, que a gente foi criado, que a gente foi ensinado também na graduação, é fazer um planejamento prévio, e aí a gente leva um conteúdo completamente novo para a sala de aula, né, que o professor nunca assistiu, o aluno nunca teve contato, e aí começa aquela exposição. Então tem a questão do conteúdo, do conceito, da contextualização, e aí a gente costuma fazer o quê? Passar um resumo do resumo no quadro, em tópicos, o aluno copia, né, no seu caderno, e a gente começa uma explanação, a gente começa uma explicação. Em seguida, a gente costuma fazer uma atividade com os alunos, uma lista de exercícios, ou passa uma pesquisa, ou um para casa. Na aula seguinte, a gente começa a aula corrigindo aquela atividade, e a partir daí, a gente parte para o próximo conceito, né, a próxima parte da matéria que a gente ensina. Quando a gente fala de EAD, a gente não pode trabalhar nesse mesmo planejamento, nessa mesma linha de raciocínio. Porque o que a gente trabalhava em 50 minutos com um aluno em sala de aula, tendo interrupções, porque a aula tem 50 minutos, mas no cronograma, no horário, porque a gente não fala 50 minutos. A gente tem que fazer uma pausa. Para quê? Para pedir silêncio, para organizar a turma, para fazer uma chamada, para deixar o aluno ir no banheiro, beber água, e converse com um aluno e dar atenção para um outro. Então, assim, de aula mesmo, a gente não dá 50 minutos. Só que a gente tem essas interrupções, e a gente já está acostumado com isso, a gente já leva isso para dentro do nosso planejamento. Quando a gente fala de videoaula, não tem essas interrupções, geralmente. Quando é uma videoaula gravada, né? Porque tem a videoaula online e a videoaula gravada. Quando a gente faz um planejamento para uma videoaula, a gente tem que tirar isso, não pode levar isso em consideração. Então, para começar, um aluno, nós adultos, a gente não fica 50 minutos assistindo um vídeo no YouTube, você pode ter certeza. A não ser que faz uma live final de semana aí, né, do Wesley Safadão. Mas a gente tem quando a gente está trabalhando de conteúdos, né, escolares, a gente tem que levar um pouco de leveza, a gente tem que levar também outras formas de relacionamento com o aluno. Um planejamento de 50 minutos, a gente não pode gravar um vídeo de 50 minutos. Já tem pesquisas aí, eu, enquanto bióloga, né? Desculpa, Bernardo, pode falar. Sim, nem para aquele caminho da pesquisa, né? Mas acho que é muito momento, e aí é legal a gente olhar muito nisso. Você está comentando uma coisa, ontem eu estava conversando com a minha noiva, né? E ela estava falando comigo, você não consegue ver um vídeo no YouTube de mais de 20 minutos? E aí eu estava falando que não, né? Que eu, na maioria das vezes, se for mais de 20 minutos, eu começo, e aí eu paro, vou fazer outra coisa, depois volto. Sim, sim. Né? E aí esse movimento, né, é muito do que a gente está como demanda agora, principalmente na educação digital, né, que é o conceito de learning. Né? Então, olha, eu vou segmentar os meus conteúdos com videoaulas de 10 minutos no máximo, de 5 a 10 minutos. Perfeito. Tem com gatilhos, com objetividade, com passo a passo. Né? Então, assim, tudo isso, né, a gente tem que levar em consideração. Porque o conceito do microlearning, ele é muito bem empregado no movimento da educação digital.
E, além disso, o microlearning, ele faz parte também de um contexto, né, que é o lifelong learning. Né? Olha, eu quero ser constante com aquele aprendizado. E aí a gente tem já vários estudos, no caminho dos estudos, e aí eu não sei qual informação que você vai trazer, mas a gente já tem alguns estudos que demonstram que o nosso tempo de atenção ele vem diminuindo, né? É isso que eu ia falar agora, a questão da neurociência. Eu, enquanto bióloga, estou por dentro disso daí, exatamente. Hoje em dia, as últimas pesquisas, né, já indicam que nós, humanos, nós conseguimos concentração plena menos tempo que aquele peixinho dourado, né? Então, assim, a gente está falando ali de minutos e de segundos. Então, a gente trabalhar com aulas de 5 a 7 minutos, que é o microlearning, é a melhor coisa que tem. Só que, assim, a gente está falando de vídeos curtos, mas a gente está falando dentro de uma grade de 50 minutos. Então, como que a gente pode fazer? A gente tem que pensar fora da caixa. Eu tenho 50 minutos, mas o meu vídeo tem 5 minutos. O que eu vou fazer nos outros 45? Então, vocês podem, por exemplo, montar uma apresentação no Canva, que é uma ferramenta gratuita que eu ensinei lá na Extra Class. Quem quiser entrar lá depois na bio da Extra Class, tem curso, eu gravei um tutorial também. Então, o Canva é uma ferramenta gratuita para apresentações. Tem a questão também de você mediar um debate, por exemplo, num grupo no Telegram, você consegue fazer um debate legal com a turma, com horário planejado. Então, vocês podem fazer vídeos animados, utilizando uma técnica chamada storytelling, que é algo que eu vou trazer, vou explicar lá na Extra Class essa semana. Então, quem quiser seguir o perfil da Extra Class, é o Extra Class Oficial. Então, eu estou trazendo essas ferramentas tecnológicas porque a gente precisa fazer entregas para os alunos de conteúdo, mas de diferentes formas. A gente não pode pensar só, EAD é só videoaula. Não. A EAD trabalha com áudio, por exemplo, com podcast. Então, a gente tem que pensar em como que a gente vai entregar, por mais desafiador que seja, porque nós não estamos acostumados, né? Lógico que com a prática a gente vai aperfeiçoando, a gente vai melhorando, e é normal a gente ter vergonha. Tô falando aqui, a minha tela está preta, não é porque eu tô com vergonha de aparecer. Adri, o tutorial tá depois que acabar a live, entra lá no Extra Class Oficial, que tem tudo lá, tem escrito, tem artigo, e tem o tutorial mesmo, passo a passo, em vídeo também. A gente pode, inclusive, depois com esse tutorial que você tem, né? Todo o conteúdo também, a gente tem um link lá dentro, na bio da Jovem Gênios, para entrar nas nossas comunidades, tanto no WhatsApp quanto no Telegram. Legal. Aí a gente compartilha isso também lá para a galera que quiser também. Perfeito. Nesse movimento. Tá? Perfeito. Gente, é fantástico, né? A gente ver a diferença que existe entre as interações, para não ser algo chato realmente, a gente reter a atenção do nosso aluno. E aí, nesse movimento, a gente falou muito sobre o planejar, né? Sobre o anterior. E aí eu acho que tem essa coisa antes do planejar, da entrega da nossa aula, que é o roteiro. E aí você falando sobre storytelling, né? Isso me chama muita atenção, porque quando a gente vai pensar, né, num modelo de plano de aula normal, fica mais evidente, né, no digital, a importância da metodologia que a gente está escolhendo. Com certeza. A importância de vários passos do roteiro, né, que a gente cria, né, para poder seguir com os nossos alunos. Né, o que a gente fala, a maneira como a gente está vestido. Então, só o fato de já quebrar uma expectativa, né, de, sei lá, tá usando uma peruca, de estar usando uma camisa de uma cor diferente, só de estar falando de uma forma um pouco mais direta, usando alguns gatilhos, tudo isso entra no processo do roteiro, né? E aí eu queria saber, Carol, se na tua visão, se vocês têm meio que uma dica para um roteiro 100%, se é um roteiro mais perfeito, sabe? Um roteiro que você acredita que funcione. Um roteiro meio híbrido, para a gente poder replicar vários tipos de níveis, né, de segmentos, mas também de assuntos, né? Claro, então, se você faz uma dica para a gente nesse movimento do roteiro. O roteiro, ele tem que ser muito bem amarrado com o objetivo daquela sua aula. Não importa se o vídeo vai ter 5 minutos, 15 minutos ou 1 hora. Antes de você começar a roteirizar, é legal você fazer a seguinte pergunta, questionamento mesmo. Nossa, o que eu quero que o meu aluno saiba no final? Você sabendo direcionar a sua conversa, a sua fala, o seu conteúdo, fica muito mais fácil. E a questão da roteirização, é melhor a gente escrever primeiro um texto, sabe? Um texto batido, um rascunho, o que for. Por exemplo, a gente tem que imaginar como se fosse na aula mesmo, normal, tradicional, presencial.
O que eu ia falar? Se a aula, por exemplo, a aula seria, por exemplo, de artrópodes. O que eu ia falar na aula de artrópodes? Senta na frente do computador, digita assim rapidamente, do jeito que você, seguindo a sua linha de raciocínio. E aí depois você precisa compreender que o vídeo ele precisa ter um início, um meio e um fim. Precisa ter essa interação, principalmente no final com o aluno. Precisa engajá-lo para que ele assista a aula toda. Então, o primeiro momento ali, os primeiros 3 segundos, sabe quando você vai assistir um vídeo no YouTube que aparece uma propaganda ali embaixo e você não consegue sair dela e é só que ela fala e de repente ela corta? E aí começa o vídeo que você gostaria de assistir. Aquele vídeo ali é de 3 segundos, é aqueles 3 segundos que você vai ter para poder conquistar a atenção do seu aluno. Chamar atenção. Para chamar atenção. E aí eu acho que nesse movimento do roteiro, eu tenho alguns professores que devem ter essa mesma característica do que eu, né? Por mais que eu seja bastante digital, né, eu sou muito criativo no papel e na caneta. Então, nada te impede também de pegar o seu papel, criar o seu mapa mental, né, desenvolver aquilo como sua ferramenta no seu mapa mental do seu roteiro, muito focado no seu objetivo de aprendizagem, como você colocou. Mas uma coisa que é importante a gente levar em consideração nas videoaulas, no podcast, seja no material que a gente vai desenvolver de forma digital, ele tem que ter um atrativo muito claro nos 10 segundos iniciais, nos 5 segundos iniciais. Sabe, a gente tem que chamar a atenção do nosso aluno de alguma forma. Com certeza. É meio que aquela brincadeira do você quer saber tal coisa, então fique aí. Tem que ser um pouco, a gente tem que ser um pouco mais, trazer um pouco mais de merchan, sabe? Isso! Exatamente. Exatamente. A gente pode até desafiar o aluno, sabe? Assim, você já pensou por que acontece isso? Ah, então na aula de hoje eu vou te explicar direitinho, passo a passo, e você vai compreender tudo. Aí pronto. Aí você começa, sabe? É o que a gente chama de gatilhos diferentes. Né? O professor ele já tem uma vantagem muito grande, que ele tem um gatilho de autoridade que já está construído com o aluno, né? Então o aluno já tem uma relação pessoal com o professor, ele já tem um valor com o professor dele, aquele professor, de certo modo, ele tem uma relação, sabe? Então, assim, esse gatilho ele não precisa exercer, que é um dos mais difíceis, né, que a gente tem para desenvolver. Ele não precisa desenvolver o gatilho da confiança. Olha, o conteúdo que meu professor está me passando é confiável. Em nenhum momento vai passar na cabeça do aluno de, olha, não é confiável. Então, isso traz um relaxamento maior para receber aquela informação. E aí, uma das coisas que fazem muito sentido, se falando de linguagem, de modo, de gatilho, e que faz muito sentido a gente construir, tanto verbalmente como não verbal, é o uso de copywriting, né? De alguns gatilhos, né? Técnicas de copywriting, né? Onde a gente tem uma chamada para ação muito clara, a gente tem coisas nesse movimento, sabe? Perfeito. Perfeito, concordo plenamente. Carol, e tem que trazer sempre no final também um call to action. O que é o call to action? É a chamada para alguma ação mesmo, sabe? Para não ficar um vídeo assim, com início legal, você desafiou o aluno, você atiçou a curiosidade dele, aí você explanou aquele conceito, você explicou, deu exemplo, e pronto, a aula acabou? Não pode ser assim. Vamos pensar um pouquinho em como trabalhar um pouco mais essa criatividade do aluno, pedir para ele perguntar para alguém, fazer uma pesquisa de campo, mesmo de casa, né? A gente tem que ver ali o que o aluno tem de recurso dentro de casa. Então, pensar isso, o início, um meio e um fim, independente da duração da aula, e quanto mais curta a aula, é melhor. Por exemplo, eu vou falar de artrópode, mas eu posso falar do sistema excretor, eu posso falar da circulação, eu posso falar da reprodução. Então, vamos criar vários videozinhos, cada videozinho falando de uma parte dos artrópodes, por exemplo, e aí o aluno ele vai consumindo, vai ficando curioso. É melhor do que aquela aula de 40 minutos de vídeo, uma coisa assim, direto, tudo mais. E vocês não estão me vendo aqui, mas eu estou aqui gesticulando, estou fazendo caras e bocas. E a gente tem que lembrar que do outro lado da câmera tem uma criança, tem um jovem, tem um adolescente. E aquele vídeo ele sem emoção, ele é chato, ele é pouco atraente. Então a gente tem que pensar, lembrar das gírias que a gente usava em sala de aula com ele, lembrar um pouquinho das brincadeiras que a gente fazia em sala, para trazer essa característica sua da sala, da sua aula, para o vídeo também. Isso é legal. É o vídeo, né? É a sua arte, é a sua maneira como você está construindo. Exatamente. E aí a gente sai fora um pouquinho do... Pensamos já no planejamento, pensamos no roteiro, pensamos muito no curso, demos algumas dicas. Mas agora vamos para uma parte um pouco mais prática. Pô, beleza, olha,
meu diretor virou para mim e falou assim, do nada, que, Bernardo, vai ter que fazer uma videoaula na sua casa. E aí eu vou e falo assim, cara, eu não tenho nenhum material, eu não tenho nenhum equipamento, não sei nem por onde começar. Carol, diz pra gente, quais são os materiais mínimos que a gente tem que ter para uma videoaula ser, no mínimo, atrativa, né? E Sim. que ela não funcione, que ela não tenha nenhum problema para ela poder funcionar. Claro. Né? Então, nesse movimento, eu queria falar um pouquinho sobre os materiais. Tá? Lembrando uma coisa, gente, antes da Carol falar sobre isso, desculpa, Carol, Sim. vai botando aqui as perguntas que vocês têm para poder fazer para a gente, porque no final a gente vai direcionar para as perguntas. Então, já tem algumas perguntas vindo aqui do grupo do WhatsApp, tem outras perguntas, mas vem trazendo, coloca aqui, interage com a gente, trazendo quais foram as perguntas para a gente poder responder no final, beleza? Carol, os materiais necessários. Bora, vamos lá então conversar sobre isso. O que a gente tem visto acontecendo, primeira coisa, eu tenho que dar parabéns a todos os educadores, professores, marketing bióloga, dar parabéns a todos os professores que estão se virando nos 30, que estão se desdobrando para, entre aspas, reinventar a escola. Porque o que eu mais estou escutando é isso, Carol, tô tendo que reinventar a escola do dia para a noite. Carol, eu acordo, a primeira coisa que eu faço é ligar o computador e estou trabalhando até altas horas. É a fase de transição, gente. Está todo mundo aprendendo, está todo mundo no mesmo barco, todo mundo reclamando, está todo mundo exausto. Mas a gente está aprendendo, a gente está saindo da zona de conforto. Isso está trazendo uma disrupção no mercado educacional imenso. É a primeira vez que a escola está tendo contato com a tecnologia de fato. Então, estamos todos aprendendo ao mesmo tempo. Então, eu quero primeiro já parabenizar todos vocês que estão nessa juntos com a gente, sabe? Que estão nessa transformação da educação. E aí, quando a gente fala de tecnologia, de materiais necessários, a gente tem que tomar muito cuidado, Bernardo, para não oferecer uma aula remoto ao invés de uma aula realmente EAD. Educação à distância é coisa mais séria, o buraco é mais embaixo, tem que ter um planejamento perfeito, assim como numa aula presencial. Não é pegar meu celular, plugar ali o fio do microfone e danar a falar, assim, sem pé, sem cabeça, as coisas que vierem na cabeça você fala e tal. Isso aí é uma aula remota. Isso aí é o que a gente está fazendo agora para os alunos não ficarem sem aula, para a escola não ficar parada. A gente tem que pensar que é um pouco mais planejado e organizado uma aula EAD. Então, se nós, agora falando em questões de profissionais, se nós somos professores, qual está sendo o nosso produto? Está sendo uma videoaula? Então a gente precisa... Está tendo duplicidade do meu áudio agora. Foi você que mexeu aí, Bernardo? Beleza. Então, assim, se nós somos professores, a nossa profissão é ensinar e lecionar. A gente está acostumado a ir para a escola e ir para a sala de aula. Se agora o nosso produto principal está sendo a aula, mas a videoaula, a gente precisa, no mínimo, trazer um pouco mais de profissionalismo, de seriedade nisso. Por mais que a gente brinque, que a gente fala as gírias, a gente tem que pensar no contexto. Então, assim, se no momento você não tem uma câmera, se no momento você não tem um tripé, se você não tem um kit de iluminação, se você não tem um microfone, vamos fazer com o que a gente tem hoje em casa, usando a criatividade. Mas tem muita coisa acessível hoje para comprar pela internet, de preços acessíveis, que não é da linha profissional, que é da linha amadora, mas que já funciona. O meu equipamento todo de gravação não é profissional. Então, assim, eu comprei o tripé no metrô, aqueles tripés de R$5 no metrô, meu também é de R$5. Pena que eu não tô aqui agora com essa câmera mostrar para vocês meu equipamento, meu Deus. E aí, assim, questões de microfone. O legal é ter um microfone de lapela para prender assim na blusinha, sabe? E não ficar com esses fios brancos pendurados assim no nosso pescoço. Então, assim, o mínimo que vocês... Falando assim, cenário ideal, é lógico que eu tô falando, tem que ver o que cabe no orçamento de vocês. Lembrando que a gente não tem previsão das aulas presenciais voltarem. Então, se a gente puder comprar o mínimo, mesmo que se for de segunda linha, comprar usado não tem problema. O que seria o ideal? Tá falando que não é obrigatório, é o ideal. Seria uma câmera, tá? Uma câmera. Seria um microfone, a gente pode usar um microfone de lapela. Seria um tripé ou de mesa ou um tripé grande para você gravar em pé mesmo. Também a questão da luz, você ter uma iluminária, alguma coisa assim para
melhorar a qualidade da luz e pensar num cenário atrás de você. O que acontece? Geralmente a gente tem que escolher um cantinho, ou uma parede toda preta, ou uma parede toda branca, ou com uns livros atrás. A gente tem que ver que a criança, ela perde a atenção nas coisas. Então, se você tiver um cenário, se tiver um cenário muito poluído atrás, pode ser lindo, maravilhoso. Mas se tiver muita coisa atrás, a criança vai ficar prestando atenção no que tem atrás. E aí pouca atenção em você mesmo. Então, quanto mais clean, quanto mais básico, é melhor. E lembrar até mesmo o foco, exatamente. Então, assim, questões de vestimenta, de maquiagem, não carregar muito na maquiagem, né, nas mulheres. Tentar ser assim, o que a gente é numa sala normal, né, uma aula presencial, a gente levar isso para dentro da videoaula também. Só que aí lembrando, então só para voltar, então é uma câmera, um tripé, um microfone, luminosidade, tem o TP, que é o teleprompter. O teleprompter, gente, eu vou falar uma palavra que eu usei semana passada numa live, que depois o pessoal ficou morrendo de rir. Em Minas Gerais, a gente tem costume de falar que é batata. Quando é batata, que é tipo, tá, sabe, é tira e queda, funciona, cai como uma luva. Então, batata, você tem um teleprompter. O teleprompter é aquelas letrinhas, sabe, que o William Bonner fica lendo na hora do Jornal Nacional, que as letrinhas vão subindo. Agora imagina, você sentou, você programou, planejou sua aula, programou tudo, você roteirizou, aí depois na hora de gravar você esquece o que você tem que falar e você começa a ser redundante e começa a gaguejar e começa a travar. Então imagina se na sua câmera, se no seu celular tivesse a letrinha subindo com o seu roteiro. Isso é mil maravilhas. E tem aplicativo gratuito, tanto para Android quanto também para Apple. Vocês podem baixar no celular de vocês e vocês vão gravar do próprio celular de vocês com a letrinha subindo. Então esse é o cenário ideal. E também, se vocês quiserem, tem um tecido que a gente chama de Chroma Book, que fica um tecido verde que fica atrás, né, do cenário. E ali a gente pode mudar o cenário, fingir que a gente está numa sala de aula, ou fingir que a gente está na biblioteca, porque aquele tecido verde atrás, ele vai montar um cenário. Na hora de você editar a sua aula, você consegue projetar, né, um cenário ali. E aí fica muito legal. Então, assim, se a gente falar de coisas profissionais, se a gente vai vendendo aula, né, é isso que a gente precisa ter como básico. Isso. Não, e é muito legal a tua visão, né? E aí é bom a gente trazer isso para o professor, que a gente está falando do cenário assim, muito ideal, né? Uhum, tem o microfone lá tela, uma boa câmera, o tripé, a luz, o cenário atrás e tudo mais. Eu vou agora no caminho do quanto podemos ser criativos. Tá? Então, coisas que eu já fiz. Né? Quando eu não tinha luz, eu pegava muito a luminária que eu tinha de estante de mesa, e aí você pode prender com uma folha de papel, né, A4, e assim você consegue aumentar um pouco de luz, igual eu coloquei aqui. Perfeito! Para poder melhorar a qualidade do som, né, o uso, olha o que eu fiz, olha que interessante. Eu peguei aqui um fone de ouvido que eu tinha, porque o meu microfone de lapela está dentro do nosso estúdio lá na Jovem Gênios, e aí o que eu fiz? Eu cortei um pedaço, né, e botei. Por quê? Porque esse fone aqui, essa entrada de som, ela capta melhor a minha voz. Eu consigo o fone para eu poder me ouvir como está saindo, e tem um retorno aqui, que é justamente o movimento que faz muito o microfone de lapela, que dá toda essa sensação pra gente. Então, assim, é muito movimento. Do tripé, falando, olha, preciso posicionar o meu celular. Cara, eu já usei cabideiro, sabe aqueles cabideiro grande? E aí preso com elástico. Funcionou demais o elástico no cabideiro. Ai, deixa eu só falar uma coisa rapidinho. Você falou aí agora do cabide. Observe no Jornal Nacional, que está tendo muita reportagem assim, por videoconferência, as pessoas elas não sabem posicionar muito bem o celular. Elas estão posicionando o celular, a imagem de baixo para cima. Então pega aqui a parte da papada, sabe? Que a gente tem aqui do gogó. Daí de baixo para cima fica horrível. A gente pode usar essa forma criativa para posicionar o celular, mas coloque a câmera na direção dos seus olhos. Nem de cima para baixo, nem de baixo para cima. Porque fica uma imagem muito feia. Isso, além de criar uma conexão. Porque tu tá falando aqui, a gente tá olhando pra câmera, né? A câmera dá uma impressão de caramba, estamos aqui na nossa intimidade. E não deixa a gente mais gordinho também, né, Bernardo? Exatamente. Pô, o parentesco já tá me maltratando. Tá. Gente, nesse caminho dos materiais. Então a gente já falou aqui agora, né, a gente foi no movimento. A gente já falou
sobre as principais dicas, a gente falou sobre planejamento, a gente falou sobre o roteiro, a gente falou sobre o material para a gente poder preparar. E aí, a última coisa que eu quero trazer para a gente poder discutir e abrir depois para as perguntas é o que você usa, né, Carol, como gatilho para tornar um pouquinho mais interativa essa aula, entendeu? Porque assim, eu acho que tem muito aquela coisa do caramba, eu faço o texto, faço o vídeo e o meu aluno não vê, né? Então, assim, não interage comigo. O que você traz, que você acha que aumenta? Qual é essa dica para poder aumentar ainda mais essa interatividade, essa relação, esse ponto de contato? Sim. Fala para mim. A gente tem que pensar que é até um pouco estranho falar isso, mas é pensar de forma uma crítica construtiva. A gente tem que pensar que o nosso aluno não é repositório de conteúdo. A gente não pode ficar gravando vídeo, apostila, e-book. Jogando. Não, vamos trazer mais. Aí agora, mais do que nunca, precisamos de deixar esses alunos ativos, utilizar mesmo metodologias ativas. Por quê? Tudo que você está ensinando ali para o seu aluno, ele poderia estar acessando no Google de qualquer outro lugar, sabe? Consumindo a mesma coisa de conteúdo que você está explicando. Então, qual que vai ser? Ele está sendo, na verdade, um concorrente do YouTube. Por que a sua aula vai ser mais atraente do que o YouTube? Por que a sua aula vai ser mais atraente do que qualquer outra coisa na internet que ele pode estar gastando o seu tempo, sabe? Então, é trazer, aproximar o mais próximo que você conseguir da realidade daquela criança, daquele jovem, da família, da comunidade. Então, usar bastantes exemplos, usar bastante coisa prática, sabe, para você engajar. Então, é muito mais você trazer o aluno para ficar ao seu lado, vocês dois construírem juntos, de forma colaborativa, um projeto, um estudo, uma pesquisa, do que você só ficar falando de conteúdos novos para eles. Então, é legal você chamar ele e falar assim, vamos aprender uma coisa nova, vamos pesquisar, me ensina o que você achou sobre isso aqui. E aí ele vai falar, nossa, eu estou ensinando algo novo para a professora que a professora não sabia. Nossa, que legal, então eu vou construir um projeto legal junto com ela agora. Então, trazer ele um pouquinho mais para o fazer, sabe? Eu acho que é muito desse movimento, acho que o cenário que a gente está muito bem estruturado para a gente arriscar um pouco mais em metodologia ativa, né? E aí, nesse movimento que você comentou, eu vejo, por exemplo, uma oportunidade muito clara da gente fazer uma aula invertida. Com certeza! A gente pode usar ferramentas como o Trello, como o Padlet, como o próprio Google Classroom. Tem várias ferramentas gratuitas onde você pode transformar aquele material de forma colaborativa, sem uma troca, claro, para a videoaula ser, né, um conclusivo daquilo que a gente interagiu. Isso. Né? A gente e serve até mesmo como forma avaliativa, Bernard. Você acompanhar essa construção aí é uma forma de você avaliar. A gente tem que pensar em questões de avaliativas, agora a gente tem que pensar mais ainda fora da caixa, porque não tem mais uma prova para a gente aplicar. Como que a gente vai avaliar esses alunos? Nesse movimento, Carol, que eu acho que é muito interessante, porque a gente tem diversas ferramentas gratuitas para modelos diferentes de aula, e tem pequenas coisas que fazem muita diferença no nosso como, né? Eu acho que o grande desafio é como ganhar, como vencer, né? Do YouTube, do Netflix, do jogo que ele joga no computador, qualquer outra coisa que chame a atenção dele, né? E aí, imagina se você usa a rede social da sua escola, né, para poder fazer um vídeo chamada hiper legal, se você tem um TikTok. Nossa, muito legal. Se você, sabe, são várias as possibilidades, né, que você tem para você poder criar e chamar atenção. Porque se a comunicação de entrada, então se a comunicação não for, a primeira comunicação não for atrativa, ele nem sequer vai entrar. Então são 3 desafios, né? Na verdade, na minha visão, são 4, né? O primeiro é fazer ele entrar, o segundo é fazer ele continuar olhando, né? O terceiro é finalizar e o quarto é avaliar. Então, são 4 desafios diferentes. Exatamente. Que a gente tem que olhar por etapas. E quando a gente olha nessa estrutura de etapas, a gente pode fazer N coisas e N soluções diferentes, N formatos, né? E aí, quando a gente fala de formato de aula, para o professor que quer começar, pode ter alguns problemas da gente conversar com a câmera dessa forma. E aí, uma das coisas que eu fazia muito no início, é que agora eu já estou mais sem vergonha. Eu fazia no início,
era colocar uns bonequinhos, sabe? Pegar algum ursinho, alguma coisa, como se eu estivesse dando aula por ursinho. Ah, isso aí é muito bom pra gente ganhar confiança. Se a gente não Não é tiver uma muito legal, por exemplo, autoconfiança, nossa, é difícil no gravar meio que videoaula. Trava. exatamente. Então, assim, o ursinho, sabe? Eu pensei muito nisso. Durante um tempo, eu fazia o vídeo mostrando só a minha mão numa folha de papel, né? Ou Aham, então compartilhando a tela, ou com um sim. mapa mental. Eu gostava muito de fazer mapas mentais. São eles as possibilidades que a gente tem hoje para tornar um pouco mais interativa, né? Aham, O uso de aham, aspectos para chamar atenção no meio da aula são gigantescos. A gente pode fazer perguntas diferentes, a gente pode correlacionar coisas do dia a sim, dia, como você me sim. comentou. Então, isso tudo traz uma interatividade. E Uhum, aí, no movimento perfeito. da avaliação, existem várias dores, né? A gente falou até em umas lives anteriores, acho que foi da primeira live que a gente fez dos episódios de quinta-feira, né? E a gente até lançou a plataforma de avaliação da Jovem Gênios, que o Legal. grande final dela, tipo, é a gamificação, né? Então, é uma Aham. plataforma de avaliação gamificada, Ai, depois eu quero entrar experiências, para poder ver, hein? Me mostra, eu quero ver. Tô curiosa. óbvio, total, total. Te mostra para você poder usar, ver e querer Sim. usar até como teste para os alunos. Cara, é esse o caminho. E aí, gente, agora mais para o final, vocês têm perguntas, né? Então, vamos lá, ó, gente. Tem perguntas aqui? Deixa eu ver aqui no nosso grupo. Deixa eu ver. Carol, querem saber mais do seu curso? Meu Conta pra curso? gente. Claro. É... Quantas horas tem no curso? O que você fala no curso? Como acessar o curso? O que você fala no curso? Tudo do curso, na Tudo. verdade. Não, tudo bem. Esse curso, que a gente deu nome, né, de videoaula como ferramenta da EAD, a gente ensina do básico ao mais complexo. Então, a gente vai te ensinar do inicinho de quem nunca gravou uma videoaula ou quem já gravou, mas que quer melhorar também as suas videoaulas, até a parte mais complexa, que é também de, por exemplo, editar esses vídeos. Como que a gente edita esse vídeo sozinho, em casa, qual ferramenta? Então, a gente traz, esse vídeo é conduzido por mim e pela Letícia. Então, eu sou especialista em didática, né, e metodologias ativas, então eu trago a parte pedagógica para dentro do curso. E a Letícia, ela é especialista em tecnologia e aula EAD. Então, ela entra com a parte técnica. Então, assim, deu match completo, sabe, no curso, porque é um curso completamente, sim, completamente completo vai ser ótimo, né? Mas é isso que eu queria dizer. Ele tem 11 módulos, então, cada módulo ele é liberado de 2 em 2 dias, é utilizando já o microlearning, então a gente trabalha com vídeos curtos, com aulas curtas, todas com atividades